Bom, agora a gente vai ver um pouco sobre os disparadores. Aqui dentro do menu disparadores, que se encontra no módulo de estúdio, a gente consegue ver, a partir dos diferentes disparadores que a gente tem, quais fluxos vão iniciar quando o usuário fala com o chatbot. E daí, por que a gente tem vários disparadores, né? Porque a gente pode usar para casos diferentes. E daí eu vou falar um pouco sobre esses casos para que vocês vejam como é que a gente pode trabalhar com eles. Um que parece mais comum e que a princípio a gente pensa que é o mais utilizado é criar uma palavra-chave específica para iniciar um fluxo. Então, por exemplo, a gente poderia pensar assim de forma inicial que a gente poderia ter uma palavra-chave como olá, e daí toda vez que o usuário falasse olá em determinado canal, né, para o chatbot, ele iria iniciar o fluxo primeiro do bot, que dá as boas-vindas, que depois apresenta o menu, enfim. Mas, geralmente a gente trabalha mais com palavras-chave quando a gente quer fazer testes ou enviar para um fluxo muito específico, né? Que daí geralmente são usuários que sabem que tal palavra-chave vai levar ele para determinado caminho. Por quê? Porque para os chatbots, para uma conversa mais comum com os chatbots, a ideia é que qualquer mensagem possa ser enviada e inicie esse bot, né? Que a gente não fique preso a enviar uma mensagem como olá, porque o usuário pode mandar oi, por exemplo. E daí não seria legal que a gente tentasse abarcar todas essas possibilidades de palavras-chave nesse caso. Mas a gente pode usar para testes, por exemplo, pensando em uma palavra-chave para ser redirecionado direto para um fluxo de atendimento humano, para testar se esse atendimento humano está funcionando. Ou em casos de cursos ou coisa assim, tem uma palavra-chave específica que me direciona para um curso específico. E aí por diante. Então, para isso a gente pode preencher aqui uma palavra-chave e determinar qual fluxo vai ser iniciado quando o usuário mandar essa palavra-chave para o bot, né? E daí a gente pode incluir alguns grupos para que ele sirva só para grupos específicos e também excluir alguns grupos se a gente quiser. Também é possível, a partir das palavras-chave, usar esse outro disparador que serve para que, quando o usuário envia essa palavra-chave específica, ele seja adicionado a um grupo. Então, a ideia é que a gente selecione essa palavra-chave e aqui determine o grupo, certo? Da mesma forma, a gente pode determinar um fluxo específico que também vai ser startado toda vez que ele for adicionado nesse grupo. Já esse outro disparador aqui, ele é o que é mais utilizado para o começo padrão de um chatbot, né? Tipo um fluxo principal do chatbot, que ele serve da seguinte maneira. Vai iniciar um fluxo toda vez que uma nova mensagem for enviada e ela não se relacionar com as palavras-chave que já tenham sido determinadas anteriormente. Ou seja, toda vez que o usuário manda uma mensagem nova para esse chatbot, a gente vai ser direcionado para um fluxo específico que vai ser determinado a partir desse disparador. Então aqui eu vou selecionar o fluxo que eu quero iniciar, por exemplo, esse boas-vindas. E da mesma forma eu posso incluir um grupo específico ou excluir um outro grupo, certo? Então qualquer nova mensagem iria ser enviada para esse fluxo. Esse outro disparador inicia um fluxo futuramente ou segundo agendamento. Ele vai lembrar um pouco a lógica de campanha em que eu quero startar um fluxo a partir de uma data específica. A diferença é que na campanha a gente trabalha com aqueles eventos e lá a gente determina a partir de uma data que é um campo de contato do usuário. E daí o que é que isso quer dizer? Cada usuário pode ter uma data diferente. Então, o fluxo não vai ser startado para todos os usuários do grupo daquela campanha ao mesmo tempo, certo? Vai depender da data que está salva naquele contato. E daí, pensando na ideia de um lembrete de boleto, pode ser que cada usuário tenha uma data de vencimento de boleto diferente. Então, o fluxo vai rodar em momentos diferentes para cada usuário desse grupo. Já no caso desse disparador, a ideia é que eu quero realmente iniciar em uma data específica para todo um grupo de usuários. Então, eu posso determinar aqui uma data, por exemplo, uma hora também que eu quero disparar isso. E daí aqui dizer se ela vai se repetir, né, que pode ser uma coisa que se repita diariamente, semanalmente ou mensalmente, mas aí eu vou selecionar um fluxo que vai ser startado, né, e qual grupo que vai ser incluído para receber esses disparos. Aí a gente também tem os disparadores de comece um fluxo depois que receber uma mensagem, comece um fluxo após uma chamada perdida. Esses fluxos são usados quando a gente esses disparadores são usados quando a gente está trabalhando com fluxos com disparo de chamada de voz. E daí a ideia é que esse disparador é chamado, esse primeiro,
logo depois que o usuário recebe uma chamada de voz, e esse outro se o usuário perder uma chamada de voz, né? E daí ele pode ser utilizado quando a gente está trabalhando justamente com disparos de mensagens de voz. E daí a gente pode enviar disparos de mensagens de voz, por exemplo, para fazer um lembrete, né? De uma cobrança. Então eu posso fazer esse disparo por mensagem de texto, no WhatsApp, ou SMS, ou e-mail, e também por mensagem de voz. Esse outro disparador começa um fluxo quando uma conversa é iniciada por um contato. Ele serve para toda vez que o usuário faz o primeiro contato com o chatbot. É muito comum a gente usar isso para um canal web ou até para o Telegram, porque o Telegram, toda vez que a gente inicia uma conversa, ele manda um start, e o canal web faz a mesma coisa. Principalmente o canal web, porque imagine que a partir do canal web a gente não consegue pegar a URN, não vai ter a mesma URN em todos os navegadores diferentes que esse usuário entrar em contato, né? Então, se, por exemplo, uma mesma pessoa falar por um navegador e depois ela falar por outro navegador, para o bot são dois usuários diferentes porque vão ter URNs diferentes, né? Porque toda vez que ele troca de navegador, a gente vai estar criando uma nova URN de contato pelo canal web. Então, isso aqui às vezes é muito utilizado para o canal web justamente porque ele pode iniciar uma nova conversa várias vezes, né? Uma mesma pessoa. Por fim, a gente tem esse último disparador, que é de startado quando um ticket é encerrado, né? A gente vai startar um fluxo, né? Iniciar um fluxo quando um ticket for encerrado, e ele é muito utilizado para o atendimento humano, porque a gente, para trabalhar com atendimento humano, a gente abre um ticket para esse atendimento humano, e daí quando esse atendimento humano é encerrado, a ideia é que um fluxo seja chamado. Então, a partir desse disparador aqui, a gente consegue determinar qual fluxo vai ser chamado quando esse ticket for encerrado. Nesse caso, quando o atendimento humano for encerrado. E daí, esse disparador especificamente, a gente vai ver melhor lá nos treinamentos que falam do atendimento humano. Mas, de forma geral, esses são os disparadores que a gente tem, e os mais comuns que são utilizados são o de palavra-chave, que a gente usa para testes, e esse que vai selecionar qualquer nova mensagem para iniciar um fluxo, né? Então, geralmente, um fluxo principal do bot deve ser iniciado a partir de qualquer mensagem enviada pelo usuário. É isso, até mais.